Glória a Deus, aleluia. Nesta noite também saúdo os irmãos na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Peço à igreja que se coloque todo de pé. E antes de ler a palavra, vou pedir à igreja que faça uma coisa para mim. Em nome de Jesus. Dê uma rodada assim, ó. Em nome de Jesus. Faça isso. Faça isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Significa isso? Obediência. Glória a Deus. Nós vamos ter uma mensagem, Deus vai falar mais uma vez conosco, através da sua palavra. Ele já falou com os louvores. Longe de mim dizer que ele vai falar agora, seria hipocrisia da minha parte. Mas Deus vai falar mais uma vez para a glória dele. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7 a seguir. Para a glória de Deus. A palavra de Deus no título diz: a natureza da fé, exemplo de fé, tirado do Antigo Testamento. Louva a Deus pela vida do pastor Fábio. Se conhecemos, já esteve comigo lá na congregação, lá em Carolina. Pregou lá a palavra do Senhor, jantamos juntos, brincamos juntos. Louva a Deus pela a cantora Tamires Braga, né? Sou honrado em tê-la na igreja lá como ovelha. Sua avó que acompanha também. O Wellington Aguiar se tornou meu amigo lá em Filadélfia, no Tocantins. De lá para cá a gente não se separou mais, sempre estamos juntos. Da sua esposa, a missionária é Maria, graças a Deus estamos aqui. Louva a Deus pela vida dos demais pastores e cantoras que estão aqui no altar, na retaguarda, e toda a igreja do Senhor. Louva a Deus por vocês. Amém? Leiamos a palavra do Senhor. Palavra de Deus encontrada no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7, diz assim, ó: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aleluia. E pela fé peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Pela fé também, vou parar aqui, nesse. Aqui. Aí eu vou voltar lá no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 22. Ele diz assim: fui peregrino nas terras estranhas. Diga comigo: Senhor, eu sou peregrino nesta terra. Aleluia. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos e irmãs, da qual estou conhecendo aqui, creio que vai morar comigo lá no céu, junto com o Papai do céu. Louva a Deus também pela vida da nossa irmã ali, que está de preto aqui, graças a Deus. Tive a honra de congregar, mas o pastor Emivaldo, lá do outro lado, ali no Estreito, na mesma congregação nacional. Louva a Deus pela sua vida, minha querida. Que Deus abençoe. Vamos no texto. Peregrinar. No início da criação da humanidade, da onde Deus criou o homem e formou a mulher, até chegar no nosso patriarca Abraão, se passaram 2000 anos. De Abraão até o Messias, que é chamado Jesus, ao qual o mundo matou aos 33 anos de idade, se passaram mais 2000 anos. E de Jesus Cristo, até hoje, onde nós estamos, já se passa mais de 2000 anos. Ou seja, o mundo tem um pouco mais de 6.000 anos. Para o relógio de Deus, ainda é 2 horas e um pouco de minuto. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Vamos voltar na palavra peregrinar. Palavra de Deus, peregrinar significa habitar em lugar por um segundo de tempo que não é dele e que pode ser transportado para outro lugar devidamente no tempo de Deus e na hora que Deus quiser.
Peregrinar significa não ser dono daquilo que está habitando. Peregrinar significa sofrer na presença do Senhor. E ser obediente. Sabe por que você deu aquela rodada? Porque você foi obediente. A palavra de Deus diz aqui que Abraão, ele obedeceu a voz do Senhor e saiu do meio da sua parentela, do meio dos seus, para uma terra da qual ele não conhecia. E por lá, por 75 anos, ele peregrinou nas terras da promessa. Canaã, a terra que manava leite e mel. Mas ele não herdou a terra prometida. Aí há uma fome grande nas terras e ele precisa sair da terra e vai peregrinar em outra terra diferente, terra do Egito, terra de sofrimento, terra de escravatura, terra de maus tratos. Ele desiste da família dele para o chamado de Deus, obedecendo o ide do Senhor. É isso que eu e os demais pastores estão fazendo aqui. O ide do Senhor, semeando a promessa para a semente do Senhor, para que um dia essa semente nasça e se torne uma árvore frutífera, e que ela se torne como uma amendoeira. Em todos os tempos, em cada estação, ela dá seus frutos. Pela fé, ele peregrinou nas terras do Egito. Mas em hipótese nenhuma, o peregrino, meus irmãos, ele deixou de adorar a Deus. Porque só existe dois tipos de peregrinação: peregrinação da fé e peregrino do coração. O que é peregrinar pela fé? É ter fé naquele que você nunca viu e ter certeza que um dia tu verá. Um dia tu verás a cidade da qual tem fundamento e que o arquiteto é o próprio Deus e o construtor. O construtor da tua vida, porque nós somos construídos de barro, somos feitos do pó da terra. Então ele é o nosso construtor. Nós somos chamados como vasos do oleiro. Pela fé, Noé obedeceu à ordenança de Deus e passou 100 anos trabalhando numa grande arca, para que eu e tu vivesse hoje nessa peregrinação nesta terra. Pela fé, Moisés mata um egípcio e foge para o deserto de Midian, aonde ele peregrina 40 anos para ter um encontro com Deus. Por isso está lá no Êxodo 2, 22. Eu fui peregrino nas terras alheias. Ele peregrinou nas terras do Jetro, do seu sogro, da qual teve filhos lá. Irmão, é preciso nós desistir de muitas coisas dessa vida, desse reino traiçoeiro. É preciso nós desistir até mesmo de familiares, pais, mães e filhos, até mesmo esposa. É preciso nós renunciar. Tem vezes que é preciso. Para que o nosso patriarca, o pai Abraão, o pai da nação, o pai de todas as bênçãos que há em nós, ele largou seu pai, largou a sua mãe, largou as suas irmãs e foi para uma terra carregando tudo que era a sua fazenda. Mas mesmo com todo o recurso que tinha, Abraão ainda foi peregrino. É isso que tu e eu hoje façamos nessa terra, é peregrinar. O próprio Jesus veio com 2000 anos depois de Abraão e ainda foi peregrino nas terras da qual ele é o construtor. Ele é o criador de todas as coisas. Mas o Filho de Deus, até por nascer, até na hora de nascer, ele foi peregrino. Ele peregrinou até um lugar para nascer e não encontrou. Encontrou uma manjedoura, estábulos, onde criava os animais. Foi aí onde o dono do tesouro, o dono da prata e do ouro foi nascer. O homem que tem todos os recursos na sua mão, o homem que dá tudo para ti e para mim, ele peregrinou e nasceu numa manjedoura. O Filho de Deus, ele peregrinou 33 anos nesta terra e nunca foi recebido. Por quê? Porque Isaías disse, ele não tem formosura e a sua beleza não agrada a ninguém. Por isso ele foi rejeitado. Mas estava escrito, porque se ele não fosse rejeitado, ele não fosse levantado na cruz do Calvário, tu e eu jamais estaremos aqui. E a promessa continua, meus amados. Lá no livro de Josué, no capítulo 2, no versículo 4, Josué pede Moisés e ele cabe baixa a cabeça, fica sem saber o que fazer, porque ele era criado e era instruído por Moisés, e quando Moisés morre, ele baixa a cabeça, e Deus levanta ele dizendo assim, ser forte, eu estou contigo por onde quer que tu anda, pega esse povo e manda marchar.
É isso que Deus está mandando tu e eu nesse instante fazer, meu amado, minha amada irmã, é marchar para o Cordeiro, é marchar para o céu, porque o céu está perto, nunca se teve tão perto da volta do Filho de Deus quanto hoje. Eu te falar, eu servi o mundo por mais de 30 anos. Eu fui covarde há muitos anos, mais de 30 anos. Eu fui covarde quase 40 anos. Recebendo o chamado de Deus, o ID de Deus e desobedecendo. O que eu fazia? Eu bebia, eu prostituía, eu me drogava, eu só fazia aquilo que não prestava. Eu estava peregrinando para um Deus da qual não serve para mim nem para ti. Eu estava peregrinando para Satanás. Ele mandava eu fazer uma coisa, eu fazia duas. E Deus mandava eu fazer uma e eu desobedecia. Mas no dia que ele desceu a mão com força em cima de mim, aí, meu amado, o tratar de Deus com homem é diferente. Nunca queira ser tratado com Deus de homem para homem. Porque quando é tratado com Deus para homem, Deus tem misericórdia. Mas quando Deus trata de homem para homem, Ele não tem misericórdia. Porque o homem dentro de si não tem misericórdia de ninguém. Mas o Senhor tem. É por isso que tu está aqui hoje. Porque tu virou um adorador dEle. Tu virou um adorador do Senhor Jesus, da qual morreu na cruz para te salvar. Então glorifique o nome desse Deus. A minha vida e a tua ainda está debaixo da promessa. Todas essas pessoas da qual citei o nome, Noé, Abraão, Jacó, Isaac e outros mais, Moisés, Josué, e Otoniel, Caleb, Eliseu e outros profetas, todos esses homens peregrinaram e morreram na fé, crendo numa coisa que eles nunca viam, que é a morada no reino dos céus. É isso que leva nós a servir esse Senhor. É isso que leva nós a glorificar o nome desse Jesus. É isso que leva nós a se ajoelhar pelas madrugadas e ter momentos de intimidade com o Senhor. Pois o hino que a Tamires cantou aqui, tenha intimidade com Deus. Ele não quer formalidade nem religiosidade. Ele quer comunhão com Ele. Ele quer que tu seja amigo dele. Pois a Bíblia aqui nesse capítulo de Hebreus, capítulo 11, ela fala que Abraão andou com Deus. Abraão andou lado a lado com o Senhor. E eu e você também nós andamos. Agora só porque nós não vemos. Porque no dia que Deus falou para os seus discípulos, permaneçam juntos lá em Jerusalém, porque eu vou subir para o Pai, mas do alto eu enviarei o Consolador. E permaneçam firmes na palavra de Deus. E no dia do Pentecostes, no 11º dia pela madrugada, a Bíblia diz que era mais de 500 pessoas que estavam juntas. E a promessa, meu irmão, só era para 12, era só para 12 discípulos. E muitos, porque ouviram falar, disse, vamos estar com eles, pastor Fábio. Vamos estar com eles. Na hora do Pentecostes, nós vamos também ser abençoados. Então presta atenção no que eu vou te falar. Andas com pessoas de bom caráter. Anda com pessoa que anda no caminho do Senhor. Anda com pessoa que vive debaixo da bênção. Anda com pessoa que vive na promessa do Senhor. Porque tu és da bênção de Deus também. Mas se tu andar com pessoas ímpios, escarnecedor, homens sanguinários, no dia que vier a maldição, tu também vai ser radiada com ele também. Porque hereditária, ela chega e contagia do mesmo jeito. Então busca o Senhor. Seja peregrino de Deus. Por mais que você não tenha o pão, você não tenha o vestir, você não tenha o dinheiro para fazer uma viagem, mas não desista dos caminhos do Senhor. Abrace a causa de Deus, glorifique Ele, exalte o nome dEle. Seja adorador de Deus, seja obediente do Senhor, como Abraão foi, como Noé foi obediente ao Senhor. A Bíblia diz que no dia que Deus apareceu em sonho a Noé, e dizendo, Noé, Noé, ele disse, quem és tu? Ele disse, eu sou Deus, o Criador de todas as coisas. Ele disse, faça para mim uma arca. Aí eu vou te dizer o tamanho. Por quê? As abominações deste mundo já chegou às minhas narinas e eu vou destruir com tudo. E a Bíblia diz que Noé começou a fazer a arca, pastores. Passou 100 anos no silêncio. Deus passou 100 anos sem falar com Noé. E ele permaneceu firme, e o povo criticando, zombando. Onde é que vai chover, Noé? Onde é que vai vir chuva? Noé acreditava na chuva, porque não tinha chovido ainda. Mas eu quero te dizer que a chuva que choveu na época de Noé, não é essa chuva que nós recebemos hoje, que faz germinar a nossa semente, que faz nascer, que faz brotar, e faz dar fruto, e faz uma lavoura cheia de
de frutos, não é. Eram as lágrimas do Todo-Poderoso chorando até inundar a terra, até o último topo. Por quê? Porque o pecado da humanidade estava tão grande que Deus chegou ao ponto de vomitá-la. Eu te falo uma coisa hoje. Se hoje tu e eu não vivêssemos debaixo da graça de Deus, pelas misericórdias do Senhor, esse mundo todo já tinha sido fulminado com fogo, porque está pior do que na época de Sodoma e Gomorra. O povo está desacreditando da palavra do Senhor. Esse congresso vem anunciado há mais de 2 meses, há mais de 3 meses atrás. Olha o tanto de pessoas que estão nesse congresso. Eu tenho uma igreja que eu dirijo ela lá em Carolina. Sou presidente de um campo da Ministério Nacional. Tem dias que lá eu dou encontro de ensino com 8 pessoas. 4 pessoas. A EBD nem se fala. Por quê? Porque a apostasia chegou nesse reino traiçoeiro. Então se desfaça da apostasia, abandone as coisas desse mundo, largue as coisas mundanas desse reino traiçoeiro, que elas não significam nada para nós. Quero te dizer, meu amado, minha irmã, meu irmão, meu pastor, no dia que nós morrer, que nós for enterrados, olhe para a mortalha de alguém, se tem um bolso para levar algo para debaixo da terra, não tem, a minha e a sua também não vai ser diferente. Nada que construímos aqui, nós vamos levar, sabe por quê? Porque o material que eu estou mandando para Deus construir na cidade santa, a casa que eu vou morar, é glórias a Ele, é aleluia, é louvores, é adoração, é isso, é o material. A glória a Deus é o tijolo, o aleluia é o cimento, os louvores é a areia. E quando eu oro com Ele pela madrugada, eu estou enviando a madeira por carpinteiro e serrando para cobrir o teto da minha casa. Faça isso. Entre na intimidade com Deus pela madrugada. Entre na intimidade com Deus pela madrugada. Porque como fez Jacó lá no Val de Jaboque, ele deixou toda a família passar, todos os escravos, todos os funcionários, e ele decidiu, pensou consigo: hoje eu senti de Deus que eu vou ter um encontro com Deus. Então, largue tudo que você tem, deixa seu recurso de banda, deixa a sua família de banda, deixa tudo de banda e vai ter um encontro com Deus lá no Val de Jaboque. É de madrugada que a fila é mais pequena, é de madrugada que Deus te atende, porque tem pouca gente falando com Ele, é de madrugada que a intimidade com Deus é melhor. Se tu é uma bênção na mão de Deus, continue sendo. Se o teu marido, ele não quer ir para o céu, deixa ele na terra, vá você sozinho, porque a tua salvação é individual. E se tua mulher não quer ir para o céu junto contigo, deixe ela, a tua salvação é individual. Se o teu filho não quer, só ensina ele a andar no caminho que deve, e vá você morar no reino do Senhor. Seja obediente ao teu Criador. É que nem diz a Damares: adora ele aí. Só adore, só adore. Olha, esse homem tem vontade de ser um pregador, mas Deus nunca deixou. Só adora, só adora. Já a mulher quer ser cantora, mas é uma pregadora. Cada um de nós tem o dom do Espírito Santo, da qual Deus mandou para nós. Deus mandou o dom para Abraão ser adorador. Deus mandou o Noé para ser o construtor. Deus mandou para Moisés para liderar o povo dele. Moisés peregrinou dentro do Egito 40 anos, seus primeiros 40 anos de vida, aprendeu a cultura egípcia, aprendeu a cultura hebraica e foi mendigar no deserto de Midian. A Bíblia diz que Moisés tem 4 identidades. Tem a hebraica, a egípcia, a de Midian e a do reino dos céus. Moisés foi o único homem na terra que foi consagrado com 4 identidades. Deus criou Moisés porque sabia que ele ia ser obediente, ia fazer tudo aquilo que ele lhe ordenava. Deus criou ele no meio do Egito, dentro da casa do inimigo, aprendendo a duas culturas, a hebraica e a egípcia. Sabe por quê, meu amado irmão? Deus também quer que tu conheça teu inimigo. Deus quer que tu conheça Satanás de ponta a ponta, para tu saber lutar contra ele, para tu saber as artimanhas dele, porque ele é estatuto, ele é sagaz, ele é perseguidor. E ele não vem para brincar, ele só vem para destruir. Deus sabe
que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Assim ele fez com Moisés, criou ele 40 anos. No dia que ele marcou o encontro com Moisés, foi catástrofe a situação, porque foi matando um egípcio, e dali para não morrer, ele disse: agora estarei morto, depois Faraó me pegará. Mas tem vezes que, meu pastor Fábio, tem vezes que o início de uma confusão é o preparamento para uma salvação. Tem vezes que o início de uma bagunça é o princípio de uma arrumação. Porque a Bíblia diz que Deus, quando quer fazer algo dentro da minha e da tua casa, a primeira coisa que ele faz é uma confusão daquela bem boa, tremenda, depois vai colocar cada um no seu lugar. Assim ele fez com a vida de Moisés. No nascimento, com 40 anos depois e com 80 anos depois, ele tornou fazer a confusão com Moisés. Levou ele para o deserto de Midian, onde ele peregrinou 40 anos e marcou o encontro com ele lá. 40 anos depois que Deus apareceu a ele. Olha o tempo que ele levou. Quero te dizer, meu amado irmão, minha irmã, que o tempo de Deus para comigo não é que nem o meu tempo para com você. Você diz: pastor Carlos, faça isso para mim aqui, eu já estou fazendo. Você conversa com Deus, passa 5 anos, 10 anos, 10 anos, 30 anos e ele não responde. Já Deus diz: eu fui esquecido. Não, não foi não. O barro, quando é preparado para fazer um vaso de honra, quando amassa ele passa de 10, 15 dias esquecido debaixo de uma lona, para tirar todo o fermento, para ele se purificar, para poder encontrar com o seu oleiro. É assim que é você com Deus. Deus não vai te encontrar de qualquer jeito. Primeiramente, tu tem que dar o passo para Ele, se converter, se reconciliar, pedir perdão pelas iniquidades, os erros e pecados cometidos. Se arrepender de tudo que fez de errado, para que Ele venha sondar, esquadrilhar o teu coração e ver se tu ainda tem jeito. Porque tem vezes que o vaso quebrado não tem mais jeito. De tanto se quebrar, que o material perde a resistência. Assim acontece com o ser humano. Muitos de nós, não é só desse mundo não, é muitos de nós desse mundo que vive dizendo: sou adorador do Senhor, eu sou pregador de Deus, eu sou um cantor do Senhor Jesus, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Muitos vão ficar para trás no dia do arrebatamento, porque não se converteram, não obedeceram à ordem de Deus. Muitos vão ficar, não é só membros, nem pecadores mundanos, não é drogado, não é só beberrão que vai ficar não. Pastores, pastor Fábio, pastor de cima do altar, que vive pregando bonita a palavra do Senhor, vão ser condenados e lançados fora do reino dos céus. Porque vai chegar o dia da prestação de conta. E aí daquele que está na tribuna do Senhor, fazendo iniquidade, desobedecendo, peregrinando e fazendo as ordenanças do inimigo. Ai daquele que se encontrar. A Bíblia diz que ai daquele que quando o Senhor vier, achará o templo dele sujo. Ai desse. Porque, segundo 1 Coríntios, qual é o capítulo, pastor, que diz assim: vós sois morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em tenda suja. Deus habitou na tenda de Moisés, Deus habitou na tenda de Abraão, Deus habitou na tenda de Noé, Deus habitou dentro da caverna com Elias. Aonde está o homem de Deus, Deus está lá. Aonde tem um servidor do Senhor, fiel a Ele, Ele está lá com a sua fidelidade também. Se você é infiel a Deus, trate de consertar o seu altar diante dele. Porque foi assim que Abraão fez quando saiu do meio das parentelas dela. Porque Deus disse que só recebia a bênção se ele largasse a família dele e renunciasse todo. E quando ele chegou na terra prometida, que ele foi peregrinar, a primeira coisa que ele fez foi restaurar um altar para o Senhor. Então conserta o teu altar diante de Deus, se ele está quebrado. Se tu é um vaso que trincou na mão do oleiro, deixa ele te machucar de novo, deixa ele te quebrar, deixa ele te moer, deixa ele te amassar e deixa ele te restaurar de novo. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Entrega teus caminhos ao Senhor, que Ele cuida dele. Mesmo que seja peregrinando, Deus está com você, está comigo. A promessa de Deus nunca foi cumprida na terra, mas ainda hoje é uma promessa. Nós vivemos debaixo da promessa, porque o Filho de Deus, no dia que ele saiu, que subiu ao céu, ele disse: a casa do meu pai há muitas moradas e eu vou prepará-la. Ele ainda está preparando a morada. Mas sabe por que, meu irmão, ainda não teve arrebatamento, pastor Fábio? Sabe por quê?
Porque eu e o senhor não mandamos o material todo lá para o céu para ele acabar de construir. Mas na hora que nós mandar o material todo para ele construir a nossa morada, haverá o arrebatamento, creia nisso. Creia naquilo que tu não vê. Creia no Criador, creia que Deus existe. Porque se ele não existisse, nós não existíamos. A Bíblia diz que antes da criação, todo o universo, Deus já existia. E ele já tinha adorador. Então, se nós não adorar, não vai fazer falta a ele, não. Porque ele tem os seus adoradores. Ele tem exército de anjos que vive subindo e descendo e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então diga também: Santo, Santo é o Senhor. Diga que ele vai operar na tua vida. Glorifica o Senhor, que ele vai falar a seu respeito para os anjos. Seja qual for o problema que você está passando, você está peregrinando por uma cirurgia, clame ao Senhor, mostre ela para Deus, que ele fala ao seu respeito para os anjos. Se você tem uma causa na justiça, apresente ela ao Senhor, que ele vai mandar o anjo libertar. Se você tem alguém encarcerado nas prisões por erro da justiça, não por erro do encarcerado, coloque ele na presença do Senhor. Drope o seu joelho e vá falar com Deus. Vá falar com Deus. A Bíblia diz, pastor Fábio, que nós provoca nosso milagre. A Bíblia diz que nós provoca nosso milagre. A mulher do fluxo de sangue, ela provocou seu milagre. Ela enfrentou multidões para chegar até tocar na orla do Senhor. É preciso ter coragem, é preciso ter determinação, é preciso ter fé, é preciso ter garra. Deus não te deu a tua bênção porque na hora certa de tu receber, tu desiste. Tu não tem paciência de ir em frente. Aí Deus diz assim: você não está pronto, eu ainda não vou dar. Aquele aleijado desceu no teto, de cima para baixo, porque pela porta ele não conseguiu entrar até ele. Mas eles não tiveram problema. O engraçado não foi o aleijado, foi os amigos dele, que não desistiram de provocar o milagre do seu amigo. Subiu pela casa, tirou o telhado e desceu ele lá. E disse: a tua fé te salvou. Então provoque o seu milagre. Fale com Deus. Seja um adorador de Deus. Tenha fé, por mais que você seja peregrino nesse reino traiçoeiro, adore ao Senhor. Conserte a teu altar. Amém, igreja? Só quem está feliz, dê uma palma para o Senhor. Aleluia, Senhor. Eu agradeço a oportunidade, pastor Fábio. Que Deus abençoe grandemente pela confiança, tá? Amém. Deus abençoe.